Saravá Jurema, Saravá o Angico, Saravá o Vajocá, Saravá sete cidades da Jurema, salve Deus Pai Todo-Poderoso, salve nosso Senhor, quem pode mais do que Deus no céu? Ninguém aqui na terra, não é verdade, gente? Então que essa fumaça abençoe todos nós aqui neste dia, nesta hora. Saravá, que essa fumaça corra os quatro cantos do mundo, que essa fumaça nos abençoe nós todos aqui da PEDUC, porque hoje nós começamos com um curso de introdução à Jurema, né? Quem é a Jurema? Como nós vamos entender esta ciência maravilhosa, queridos alunos, queridas alunas? Como nós podemos entender essa força espiritual? Como nós devemos tratar os nossos mestres e mestras? Como nós devemos agir em relação ao desenvolvimento espiritual da Jurema? Porque as pessoas dizem assim, eu sou juremeiro, sem nunca ter passado por nenhum ritual. Nós começamos o ritual de lavagem de cabeça, o ritual de batizado, né? Nós começamos rituais de consagrações e assim nós vamos crescendo dentro deste contexto e deste mundo chamado Jurema. Isto é ser juremeiro. Muitos vão questionar aí que a Jurema ele é um curso para mediunidade, para isso. Não é, gente. É um curso para que nós possamos entender a função real da Jurema. Qual é a energia da Jurema? É uma energia de candomblé? Não. É uma energia de omolocô? Não. É uma energia de umbanda? Não. Então nós vamos entender esses contextos e compreender as necessidades que nós temos de fazer o desenvolvimento espiritual dentro das nossas casas, procurando um padrinho, uma madrinha, procurando alguém que possa nos ajudar a fazer esse desenvolvimento espiritual dentro da Jurema. Porque a Jurema, ela faz reunião de desenvolvimento, no qual nós temos aí a Jurema de chão, a Jurema de mesa, a Jurema trançada, né? Então, cada uma dessa Jurema, ela faz um rito e faz uma consagração diferenciada muitas vezes. Então nós vamos entender um pouco desse contexto histórico. Nós vamos entender também que existe dentro da Jurema as pessoas consagradas para ser médio de desenvolvimento. E existem pessoas a ser desenvolvidas dentro da Jurema que são os guardiões da Jurema. São pessoas que são conhecidas por cuidar, tratar das entidades quando estão incorporadas ou arriadas, vamos dizer assim, nos seus padrinhos, nas suas madrinhas. Então tudo isso nós vamos entender esse contexto. Nós também vamos começar a compreender que as entidades que muitas vezes estão dentro da Umbanda não são mestres, são entidades da Umbanda, porque a gente vê pessoas saindo da Umbanda, entrando para a Jurema e automaticamente essas pessoas, pessoal, já entram como juremeiro, e não é assim que funciona. Existe todo um tratamento, né, fino para que possa ser chamado de juremeiro. Nós vamos entender essas curiosidades de junções de africano com índio, do índio com o homem branco, o porquê que dentro da Jurema existe a quimbanda, né, que existe também uma forma diferenciada de coisas que as pessoas muitas vezes acham que são da Umbanda ou são do Candomblé, e não são da Jurema, e qual é a sua origem, né? Nós também vamos entender um pouco dessa coisa das pessoas chegarem e falar assim, eu não sou juremeiro, eu sou catimbozeiro, eu sou feiticeiro, eu sou isso. Então nós vamos entender também o que é a palavra catimbó, o que significa o catimbó, o que é o catimbó. Então tudo isso nós vamos entender dentro desse curso de Jurema. Também, pessoal, eu vou pedir para vocês aí, alunos de casa, não fazer pergunta específica sobre a entidade de vocês, sobre o desenvolvimento espiritual de vocês, porque isso é uma particularidade de cada casa, de cada pessoa, de cada lugar. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim para mim, Marcelo Alban,
eu sou juremeiro, fui para Recife, fiz minha jurema, só que eu não tenho mais condições de estar indo lá, como é que eu faço? Então vocês vão entender também um pouco dessas relações, que é muito bom entender essas colocações dentro da jurema, porque a gente sabe que hoje, nos nossos dias corridos e também financeiramente, é complicado a gente sair indo de São Paulo para Pernambuco, Paraíba, ir para vários lugares aprender sobre o jurema. Então nós vamos tentar aqui passar esse contexto, essa visão do nordestino em relação à jurema, né? Vou passar também para vocês um pouco das minhas experiências como juremeiro. Não quer dizer que vocês vão ser juremeiro, não. Vocês vão ter que passar por consagrações. Vocês têm que passar por coisas para poder ter um cachimbo, para poder ter uma maraca, para poder ter um fio de conta, entendeu? Para ter essas contas, para ter um trançado, tudo isso a gente tem que compreender dentro, gente, da nossa casa. Com isto, eu elaborei aqui um cronograma para ajudar vocês, para poder explicar melhor para vocês o que é a jurema. Neste curso nós vamos trabalhar as 7 cidades. Quando eu digo trabalhar, é compreender, dar um direcionamento, entender esse contexto, né, da Paraíba, Pernambuco, Natal, por quê, qual é a diferença. Então tudo isso nós vamos entender aí. Dentro das tradições nordestina e urubá, temos vários mestres que foram difundidos dentro dessas culturas. Nós vamos entender quem é Malunguinho, o que quer dizer o nome Malunguinho. Porque para as pessoas, Malunguinho é apenas um caboclo, para outros é um Exu, para outros é um mestre. Então, quem é Malunguinho? Vamos entender também, através dos encantamentos que nós temos, através de folhas, de banhos, de um defumador simples, nós podemos equilibrar totalmente a vida de um ser humano, gente. Nós temos a nossa mediunidade. Não adianta você querer fazer cursos, não adianta você querer fazer várias iniciações dentro da jurema se você não tem uma coisa chamada mediunidade. Se você não participa desse desenvolvimento mediúnico, você não tem como, pessoal, você não tem como, vamos dizer assim, trabalhar a mediunidade dos outros. Como você vai dar aquilo que você não tem? Hoje as pessoas estão fazendo consagrações, colocando cruzeiros aí, à torta e à direita, mas não sabem realmente como deve prosseguir em relação aos seus filhos, às pessoas que estão ali. Então é muito perigoso. Então nós vamos entender isso e vamos também conversar bastante sobre esse assunto. A origem da jurema sagrada, quem são os mestres, seus nomes, o porquê desses nomes, né? O índio na jurema e o caboclo na jurema. Quem é o índio, quem é o caboclo na jurema? Existe uma diferença que é pouco comentada, porque todo mundo, gente, quer virar de mestre e mestra. Ninguém quer virar de caboclo, ninguém quer virar de preto velho. Então nós devemos entender essas correntes para que possamos formar uma cidade firme, uma cidade completa e uma cidade na qual o desenvolvimento acontece. O fundamento da encruzilhada na jurema, entender um pouco a linha de esquerda, entender o que é a linha do esquerdeiro e entender por que falamos esquerdeiro, tá? Não é o fundamento do esquerdeiro, mas quem é o esquerdeiro? O aspecto de Exu e Pombogira na jurema, os reinos, por que são chamados de reinos, qual é a ciência dentro desses reinos, as explicações sobre os caminhos e visões da jurema, as cidades da jurema, elemento e composição, porque as pessoas acham que jurema é só um tronco e não é. Existem várias explicações. A religião Jurema Sagrada Catimbó, o entender esse catimbó, as cantigas e as invocações, como fazer a firmeza de um anjo da guarda. E essa firmeza do anjo da guarda, gente, não é você assentar o mestre, não é você fazer coisas para que os mestres possam trabalhar. Não, você vai ter um caminho todo ser galgado e você vai entender isso. O uso do cachimbo, que não é só você pegar um cachimbo na casa de um bando e falar que você é juremeiro. Como preparar a bebida de caboclo. Você que tem caboclo, que está acostumado a cerveja é coisa do cotidiano, é coisa nova, é coisa do século atuais. Mas quem é a bebida, entendeu? Como se prepara essa bebida, né? O oráculo dos caboclos e mestres que eles usavam, os fios de conta, como despertar as essências, as velas. Todas essas informações vão ser passadas para vocês, banhos,
e o trabalho. Com isto, pessoal, vocês vão se tornar uma pessoa consciente e não um juremeiro. Vocês vão se tornar uma pessoa consciente a ponto de poder buscar realmente um juremeiro sério para fazer sua consagração, para fazer seu tombamento, para fazer sua imantação de semente, o que você quiser chamar. Eu não vou agredir os fundamentos e nem passar fundamento para vocês. Mas como que eu faço o fumo para abrir caminho? Pergunte para o seu padrinho de Jurema ou para a sua madrinha de Jurema. Eu quero que fique bem claro isso, gente. Por quê? Porque esse curso, ele é um curso didático, não é um curso de desenvolvimento. Desenvolvimento, falar de desenvolvimento, você vai falar dentro da sua casa. Como o seu mestre deve vir, é dentro da sua casa, é coisa reservada, particular. Eu espero que todos vocês, alunos, aí possam entender o que eu estou dizendo, para que não haja confusão e também que não espalhe coisas aí fora que vão dizer que aprenderam comigo, porque vai ser desmentido, porque todos esses cursos que estão realizados pela PEDUC são registrados, tem patentes, entendeu? Então não é uma coisa que você vai fazer à torta e à direita, não. Né? Eu, como professor, como, vamos dizer, um pedagogo, vou usar a minha metodologia de pedagogo e a minha metodologia de psicólogo para poder ensinar a vocês aí de casa um pouco sobre a espiritualidade e não sobre desenvolvimento. Desenvolvimento você vai aprender dentro da sua casa. Você vai aprender com seu padrinho e com sua madrinha. E nas próximas aulas nós vamos entender esse caminho e vamos costurar tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Achem seus caminhos e até a próxima aula de Jurema.